Olá, oitavo ano, sejam muito bem-vindos então à nossa primeira aula de matemática da apostila de matemática do mês de maio. Nesse mês nós vamos estudar o que? Nós vamos estudar sobre medidas de volume. Gosto muito dessa primeira definição. O que é volume, professora? É basicamente a capacidade que um corpo tem de comportar alguma substância. Pode ser ela líquida ou não. E dependendo desse corpo, eles vão ter fórmulas diferentes. Mas aqui nessa definição, basicamente fala que é calculado pela multiplicação da área da base vezes a altura. Tá? Então, quais são os exemplos que tem ali? Ó? Deixa eu fazer tipo um quadrinho aqui para facilitar. Pode ser o quê? Pode ser um cubo. Pode ser o quê? Um paralelepípedo, que é como se fosse uma caixinha de sapato, tá? Pode ser o quê? Um cone. Pode ser uma pirâmide. E assim por diante, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala de volume, qual é a capacidade que tem de suportar alguma substância dentro desse recipiente, tá bom? E aí, na verdade, vai ter a fórmula uma diferente para outra, mas na verdade nós precisamos entender somente o que é o volume. O volume, meus amores, aqui no Sistema Internacional de Unidades, ele está falando o seguinte: o que é isso, professor? Esse SI, Sistema Internacional de Unidades, que está falando aqui. É um sistema que pensadores e pesquisadores se organizaram alguns anos atrás para que todos os países tivessem a mesma medida, para que não tenha confusão. Mas lembrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, ao invés de ser utilizado graus Celsius, como aqui no Brasil da temperatura, lá é grau Fahrenheit. Então, países de língua inglesa não utilizam essas mesmas medidas, como quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Se vocês observarem aqui, todos eles estão sendo elevados ao cubo e se pronuncia cúbico. Mas, professora, por que cúbico? Porque eles têm 3 dimensões: tem o comprimento, a largura e a altura, combinado? E essa transformação de unidades, vocês aprenderam a fazer isso aqui comigo no 6º ano. Só que aqui, meus amores, tá um pouquinho diferente porque ele multiplica ou divide por 1000. Por que por 1000? Porque cada zero corresponde a uma dimensão: comprimento, largura e altura, mas nós não vamos entrar em detalhes com isso aqui. Uma outra coisa que eu quero que vocês coloquem como importante é essa parte aqui, ó. Por que isso daqui é importante? Para a gente saber algumas medidas, ó. 1 metro cúbico, ou vamos pensar, não tem como os pedreiros falar assim, eu preciso de 1 metro de areia. Na verdade, não é 1 metro, é 1 metro cúbico, uma caixa que tenha 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. É a mesma coisa que 1000 litros. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Lembrando que 1 decímetro cúbico a gente quase não utiliza. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Falando um pouquinho de ml, a gente tem algumas unidades de volume que a gente utiliza bastante. Por exemplo, numa garrafa de refrigerante, por exemplo, a gente sabe que a capacidade dele é o que? É de 1 litro, né? E esse 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, tá? Então é uma coisa um pouquinho importante para a gente relembrar, tá bom? E aqui no nosso exemplo, para a aula não ficar tão longa, a gente está vendo aqui que está falando assim, ó. Calcule a capacidade em litros de uma piscina que ela tem 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 de profundidade, que é a altura, tá bom? Então aqui, ó, vou tentar fazer aqui do lado, para não ocupar tanto espaço, para a gente não perder para a gente não perder as informações. Então vamos lá. Olha o que está falando, meus amores. Está falando que o quê? Que ele tem 8 metros de comprimento, que é o lado maior. Ela tem 6 metros de largura, que é o lado menor, né? E ela tem também a altura,
que é 1,8 metros, que é a profundidade. A pergunta é: quanto cabe de água dentro desse recipiente, dentro dessa piscina? Então, nesse caso, a fórmula vai ser o quê? A fórmula vai ser o volume, que é igual a vezes B vezes C. É só a multiplicação das três dimensões, certinho? Tá? Então, foi feita a multiplicação aqui e chegou em 86,4. Só que ali tá assim, ó, 86,4 metro cúbico, mas pediu para que tivesse em litros. Isso em litros é a mesma coisa que o quê? Então, só pegar esse valor de metro cúbico, multiplicar por 1.000, então a gente sabe que a capacidade dessa piscina é de o quê? De 86.400 litros de água. Combinado? Na próxima aula, na aula 2, nós vamos falar sobre circunferência, tá bom? Então, na aula 1, por mais que ficou um pouquinho longa, eu queria falar então sobre volume. Então, até a próxima aula, meus amores. Beijo!